aqui nessa noite, mais uma vez, para junto nós darmos glória ao nome de Jesus. Eu estive aqui logo no início, quando o pastor Eliezer foi empossado nesta igreja, numa festividade de novos convertidos, e Deus nos aprove trazer nesse trabalho com a mocidade, trabalho regional da uma década. Louvo a Deus poder estar trabalhando junto com o pastor Giovanni de Oliveira e também ser amigo, companheiro do pastor Cristiano Rosa. Louvo a Deus por isso. O Senhor Deus assim que faz. Aquela geração de jovens de 15 anos atrás, 12 anos atrás, quase todos que valorizaram são obreiros da casa de Deus hoje. Os que deram crédito e obedeceram à voz de Deus, todos são pregadores, pastores de igreja. E no estado de Mato Grosso, eu tenho o privilégio de ir em alguns lugares e chegar lá. O pastor da igreja é um jovem que foi jovem junto comigo, e eu louvo a Deus por isso. Há poucos dias eu fui pregar em uma igreja, e quando eu sentei na cadeira do púlpito, eu fiquei chorando em ver ao meu lado um jovem que na época a gente brincava muito, e sempre nos cultos, depois dos cultos, se acabavam os cultos, que os irmãos iam embora, nós ficávamos dentro do teto e a gente pegava um microfone e ficava dirigindo o culto ali, e eu chamava ele de pastor e ele me chamava de pastor, e só nós dois na igreja, e eu pedia para ele ficar de pé juntamente com a caravana dele, e todos os irmãos ficavam de pé, e eu dava um bem-vindo, e eu dizia: é um prazer conhecer sua esposa, pastor. A esposa dele está sentada ali de vermelho, e não tinha ninguém, só nós dois na igreja, e a gente dirigia o culto. Às vezes ficava até meia-noite, eu pregava, ele pregava, às vezes dava estudo bíblico, às vezes nós dizíamos que ele estava representando o pastor Sebastião. Tem que pensar longe, né, irmão? Pensar grande, né? E irmão, era um negócio terrível, sabe? E hoje nós somos obreiros, pastores de igreja, porque até na brincadeira Deus risca lá embaixo, tá certo? Quando a brincadeira é sabia, Deus risca lá embaixo, né? Lá embaixo. Meu casamento foi uma brincadeira que eu fiz aqui no Grande Terra. Quando eu viajava, eu falei: eu vou casar com essa menina, eu vou no fim do mundo, mas se eu caso com ela, eu caso. E Deus nos levou para Anápolis, e eu casei com ela e estou casado até hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o que a gente fala brincando, se é da verdade, Deus assina embaixo, e ninguém faça parar o projeto de Deus na vida de um jovem. Amém? Eu me considero jovem ainda, eu tenho apenas 30 anos de idade e estou pastoreando a terceira igreja, e me sinto pequeno diante da igreja que eu dirijo. Está aqui o presbítero Roberto, que é líder dos jovens. Nós temos 24 jovens no conjunto, né, Roberto? São 24 jovens, uma igreja pequena, que os jovens são mais jovens na nossa igreja do que na sede do nosso setor. Não é porque eu sou bom que eu sou melhor, mas é promessa de Deus na minha vida, e o que Deus promete, Ele cumpre. Glória a Deus. E eu estou dizendo isso para você, moço, para você, moça, não desistir dos seus sonhos. E se você ficar com a palavra, orar, buscar a Deus, Deus vai colocar nas tuas mãos os seus sonhos, vai realizar, e o nome dele vai ser glorificado. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Agradeço a Deus pela vida do meu filho, que me acompanha. Minha esposa não está aqui, devido hoje está fazendo 8 dias que a mãe dela partiu para a eternidade. Tem 6 meses que meu sogro faleceu, e agora foi a minha sogra, e ela está muito abalada ainda. Por isso ela não está aqui com os irmãos, mas ela está ali na nossa casa orando, buscando o Senhor. Louvo a Deus pelo amigo presbítero Roberto, meu companheiro, meu amigo. Estamos ali juntos trabalhando naquela grande obra, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pelo pastor Eliezer, nosso amigo também, Eliezer Batista, né? Ele sabe por que eu chamei de Batista. Tem o pastor Cristiano Rosa, todos os obreiros, os irmãos lá do Residencial Chipó, estivemos pregando lá. Eu estou desde aquele dia, irmão, tossindo sem parar, e nunca
paro de pregar. E não é tosse que vai fazer eu parar de pregar aqui nessa noite. Amém? Tomando remédio, tomando oração, mas a boca está abrindo para falar a verdade, a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É o versículo tema dessa festividade. E eu fiquei sabendo que o tema, hoje os irmãos aqui citaram, dizendo jovens vivendo, jovens na virtude do Espírito Santo. Jovens na virtude do Espírito Santo. E nessa noite, creia que você vai sair daqui hoje com a sua vida pautada diante de Deus e cheio do Espírito Santo. Este verso é escrito pelo apóstolo Paulo. Quando Paulo estava preso, surge a necessidade de Paulo escrever uma carta à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, que fora fundada pelo apóstolo Apolo, um homem que esteve pregando a palavra lá em Éfeso, ensinando a doutrina do Senhor, e segundo está escrito em Atos, se não me foge a memória, no capítulo 13, e estava lá Apolo pregando a palavra, mas Apolo era um homem eloquente, Apolo era um homem que tinha muito conhecimento. No entanto, Apolo, ele não era batizado com o Espírito Santo, ele só conhecia o batismo de João. E Apolo prega a palavra e ganha várias pessoas para Jesus. E com o decorrer dos tempos, Apolo sai de Éfeso e vai para outras cidades da Ásia. E chega ali o apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso. Ele chega e encontra ali 12 rapazes que estavam por ali naquela cidade. E ele começa a dizer: vocês conhecem a Jesus? E eles disseram sim. Passou por aqui um missionário chamado Apolo, um homem que tinha muito conhecimento, e ele pregou-nos a palavra, e nós aceitamos a ele como Salvador. O nosso Jesus é o Jesus que ressuscitou no terceiro dia. E o apóstolo Paulo começa a conversar com eles, e o apóstolo Paulo pergunta: vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo? Um daqueles 12 jovens diz assim: olha, Paulo, esse batismo aí a gente não conhece. A gente conhece o batismo de João, que o apóstolo Apolo nos ensinou, e a gente foi batizado com esse batismo, o batismo de João, mas esse batismo aí a gente não conhece. O apóstolo Paulo começa a dizer: esse aí é o batismo que Jesus disse, que o próprio João Batista disse: eu batismo com água para arrependimento, mas virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. É esse batismo que é bem melhor do que o batismo nas águas. Você se tornará um novo homem. E diz a Bíblia que o apóstolo Paulo estendeu a mão, e os 12 varões foram batizados com o Espírito Santo. E segundo a história lá no livro de Atos, nasce ali uma grande igreja na cidade de Éfeso, uma igreja forte. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo permanece ali por alguns dias, e muitas maravilhas extraordinárias aconteciam através do ministério de Paulo. E quando Paulo falava, milagres aconteciam. Quando Paulo estendia as mãos, as pessoas eram curadas. E segundo a história, muita gente se converteu. Houve um reboliço na cidade, uma cidade que cultivava a área agropecuária, uma cidade rica, e agora estava dobrando os joelhos diante a Jesus por causa de Paulo. Diz a Bíblia que os bruxos, aqueles macumbeiros, aqueles feiticeiros, aquelas pessoas que faziam trabalho nas praças, eles vinham até Paulo e rasgavam todos os seus materiais e jogavam ali nos pés de Paulo e diziam: Paulo, queima isso, porque isso não tem poder. O seu Jesus tem mais poder do que essas bruxarias. Diz a Bíblia, quando o irmão disse que ele era satanista, eu comecei a lembrar. Diz a Bíblia que existiam pessoas ali possessas de demônios, e Paulo estendia a mão e as pessoas eram libertas
lugares da Ásia pregar a palavra. Nessa mesma viagem, na terceira viagem missionária, enquanto Apolo estava em Coríntio ganhando almas para Jesus, Paulo volta para Éfeso e reúne com os anciões. Ali ele discute algumas coisas acerca da igreja. Desta feita estava o jovem Timóteo junto com Paulo, e aí Paulo impulsa Timóteo para ser pastor na igreja de Éfeso, e um jovem começa a dirigir aquela igreja. Os anciãos concordaram com isso, os velhos concordaram com aquilo. A gente aceita esse moço como nosso pastor. Se o senhor pastor Paulo aprova ele, a gente aceita. O apóstolo diz: Senhor, eu aprovo, eu tenho que ir para Jerusalém, porque guiado pelo Espírito, eu não sei o que vai acontecer em Jerusalém, mas eu vou para Jerusalém. Eu não sei o que há de acontecer, mas fica aí, pastor Timóteo, para pastorear a igreja de Éfeso. E diz a Bíblia que Paulo regressou para Jerusalém, e lá dentro do templo, apóstolo Paulo fora preso. Passou-se um tempo, apóstolo Paulo preso. Lá Deus revela para ele a situação da igreja de Éfeso. Não estava muito bem. Não era por culpa de Timóteo, não era por culpa do jovem que estava diante daquela igreja, mas aconteceu que algumas pessoas começaram a congregar naquela igreja e começaram a fazer contenda. Eu vejo a inveja estando ali congregando naquela igreja. Eu vejo ali a calúnia também congregando naquela igreja. Eu vejo ali a tristeza também congregando naquela igreja. Eu vejo o desânimo dando a sua carteirinha de membro e indo congregar na igreja de Éfeso. Eu vejo ali, meus amados, o ciúme entrando na igreja e fazendo parte daquele povo. E lá estava uma grande contenda formada dentro da igreja. As pessoas já não acreditavam mais na salvação. As pessoas não acreditavam mais nos dons espirituais. Não queriam mais respeitar os obreiros que estavam diante da igreja. Deus revela para o apóstolo Paulo lá na cadeia, e Paulo começa a escrever a carta de Éfeso, ou o livro de Efésios, e ele vai escrevendo. E quando de repente um belo dia estava o pastor Timóteo sentado na área da sua casa, chega Tíquico, um cooperador autêntico, e disse: olha, Timóteo, eu vim trazer uma carta do nosso presidente, o apóstolo Paulo, que está preso na cadeia em Jerusalém, e ele escreveu uma carta para você ler para a igreja de Éfeso. O pastor Timóteo pega a carta e guarda aquela carta, e quando chega no domingo, no culto abençoado, estava desânimo, estava tristeza, estava inveja, estava contenda, estava calúnia, mas também estava fé, estava bondade, estava longanimidade, estava paciência, estava paz, e estava também um jovem chamado mansidão, estava presente no culto. De repente, pastor Timóteo anuncia: terça-feira é um grande culto de estudos bíblicos. Eu convoco toda a assembleia para estar presente, todos os membros, não falte. Eu tenho algo novo para vocês do apóstolo Paulo. Presta atenção para mim aqui. Eu estou vendo gente rindo. Eu não sou nem um palhaço para ficar fazendo micagem aqui nessa noite. Eu quero dizer uma coisa: que Jesus está aqui. Então respeite a presença de Jesus, tá bom? Se você não gosta de mim, o problema é seu, mas respeita o Jesus que me trouxe aqui nessa noite. Então veja só, queridos, quando de repente chega na segunda-feira, eu encontro a irmã Calúnia indo em direção da casa da irmã Fofoca, e quando ela chega lá: irmã, a senhora está sabendo do que está acontecendo? A irmã Calúnia: não sei, eu estou assustada, porque o pastor Timóteo disse que amanhã vai ter um negócio novo lá na igreja. Ah, a senhora não sabe? Eu não sei. Lá vem a irmã contenda, toda cascavelando de salto alto, jogando o cabelo pintado para os lados e dizendo: você está sabendo de alguma coisa que vai acontecer amanhã na igreja? Aí a irmã Fofoca: eu estou tentando descobrir, mas não descobri o que vai acontecer amanhã na igreja. Chega na terça-feira, está todos os membros do lar da igreja. Estava fé, mansidão, bondade, longanimidade, pureza, santidade. Do outro lado estava calúnia, inveja, estava maledicência, estava sensualidade, estava tudo presente lá na igreja. E de repente o pastor Timóteo começa a ler a carta, e ele vai falando sobre a fé, ele vai falando sobre salvação, ele vai falando,
bem na calçada, pastor Timóteo, que vai querer entrar agora. Timóteo diz: mas quem é que está na calçada que vai entrar agora? Ele diz: é o Espírito Santo que vai entrar agora. Sabe aquela igreja fervorosa que nós éramos há tantos anos atrás? Sabe aquela igreja que era que expulsava demônio? Aquela igreja que levantava paralítico? Sabe aquela igreja que impactava o inferno? Satanás tinha medo, pois essa igreja morreu. Mas só que nessa noite o Espírito Santo está entrando dentro dessa igreja novamente, e Satanás vai ter que respeitar. Quando Timóteo continuou lendo, mas encheios do Espírito Santo de Deus. Parece que eu vejo o Espírito Santo entrando pela porta e vai entrando, vai entrando. Há um rebuliço naquela igreja. Os irmãos começam a pedir perdão para o outro, porque aonde o Espírito Santo está, tem que haver perdão, tem que haver humildade, tem que haver reconciliação. Aonde o Espírito Santo está, não há contenda, não há inveja, não há calúnia, não há fofoca. Aonde tem adorador que nessa noite faz barulho, faz barulho de glória. João escreve: vocês são sofredores, mas têm paciência. Igreja de Éfeso, vocês aborrecem os nicolaítas. Povo que eu também aborreço. Por isso vocês são mais do que vencedores. Eu quero chamar a atenção da mocidade aqui nessa noite. Tem uma geração que está acabando com a nossa igreja. Eu não estou falando de batista, de preto, estou falando da Assembleia de Deus. Tem uma geração de covardes, corruptos, carnais, que está acabando com a nossa igreja. Mas Deus está olhando para uma Becre. Deus está olhando para a mocidade, procurando um jovem de coragem, procurando um jovem que seja cheio do Espírito Santo de Deus, para dizer: Deus, eis-me aqui, toma minha vida nas tuas mãos. E Deus vai arrancar essa geração de vaidosos, essa geração de metidos, orgulhosos, e vai colocar jovens simples para pastorear, para pregar, para cantar, para fazer a obra de Deus. Se você quer essa promessa, joga a mão para cima e dá rachar de glória. Então, quando eu tinha 13 anos de idade, o meu desejo era desviar da igreja. E eu dizia: eu vou sair da igreja, vou lá para São Paulo, vou subir, vou andar aquelas avenidas assim, ó, mendigo. Porque há uma raça que salta da igreja, filho de pastor. E eu estava enjoado de sofrer, sabe? E não era com crente, não, era com obreiro. E eu dizia: eu vou para São Paulo, ninguém me conhece. Vou ficar perambulando lá, comendo casca de banana. Vou viver a miséria, mas não quero ser crente. E o dia que eu ver um crente na minha vida, eu saio correndo 10 quilômetros. Eu não quero saber de crente na minha vida. Mas Deus levou lá um pregador, o Wellington, ex-pai de santo, lá na cidade de Nópolis. E ele estava pregando um congresso muito grande. Ele apontou o dedo: esse rapaz está na porta. E eu estava na porta de gravata de paletó. Ele disse: você mesmo? Ele disse: antes que você saia do caminho do Senhor, Ele te colocou um muro e você não vai conseguir sair. Aleluia. Aí disse: você vai andar longe, mas vai andar para pregar a minha palavra. Nem seu pai e sua mãe não sabia do projeto que você tinha de sumir de casa, mas o Deus que conhece a tua vida, Ele sabe.
E Ele está cercando a tua vida. E apontando assim: esses obreiros aqui vão ficar sabendo o que Deus vai fazer na tua vida. Eu tinha um evangelista, irmão, que na hora do mutirão ele ficou com tanta raiva de mim, que eu também era terrível, eu era meio bagunceiro, sabe? Mas eu era muito engraçadinho, então que eu estava, todo mundo estava rindo. E às vezes as pessoas pararam de trabalhar para rir. E eu estava lá no meio deles. E o evangelista ficou meio bravo, sabe? E ele veio para cima de mim para dar um tapa em mim. Porque eu falei para ele que quando ele pregava, todos os crentes dormiam, né? Ficava aquele som na igreja, os crentes tudo dormindo. Aquela mensagem água de batata. E ele dava para a igreja. Eu falei: você não ora, você não lê Bíblia. Aí quando você vem pregar, fica dando água de batata para a igreja. Ele zangou, irmão. Também ele fala um trem desse pro camarada. Ele vem com a mãozona dele para em mim. Os irmãos empurrou, tirou ele. E eu fiquei com aquele negócio. E ele fez um fermento terrível. Os obreiros, os irmãos, tudo contra mim lá. Ninguém queria mais eu na igreja. Aí Deus usa o pregador para falar assim: esses povos aqui vai ter que saber do que Deus vai fazer na tua vida. Irmão, todas as vezes que eu vou pro Nordão, eu tenho o capricho de passar dentro dessa de Novos e vou lá na casa desse evangelista e dizer: eu estou indo para Sinop para pregar, eu estou indo para Lucas para pregar, eu estou indo para Tapuã para pregar, eu estou indo para Nova Canaã para pregar, eu estou indo, eu não estou nem aí. Eita glória! Se esse glória foi para Deus, abre a boca, dê mais um glória. Mas sabe por quê? A partir daquele momento que Deus falou comigo dessa forma, eu disse: Deus, então já que é assim, não tem jeito para me desviar mesmo, então eu vou entregar minha vida para o Senhor, faz o que o Senhor quiser. Eu quero simplesmente que o Senhor tome minha vida. Se for para tocar, eu toco. Se for para cantar, eu canto. Se for para orar, eu oro. Se for para pregar, eu prego. O que o Senhor quiser, Deus. Eu não vou fazer projeto para minha vida, não, Senhor. É o Senhor que vai fazer projeto. A minha vida vem assim, irmão. Ó no paisano. E eu não estou nem aí, não estou preocupado, não. Ó. Vem assim, ó. Jesus que vai, entra aqui, sai aqui, compra aqui, vem aqui, faz aqui, ó. Prega ali, prega aqui, prega lá. Eu estou contigo aqui, eu estou contigo lá. Eita glória. Dá para você levantar a mão e dar glória a Deus? E não vos embriaguei com vinho. Por que ele falou vinho? Vinho não é alegria? E por que ele falou vinho que é contenta? Satanás ele é desse jeito. O que eu entendo aqui, meus queridos? Satanás vem com algo paralelo para querer infiltrar dentro da igreja. Lá atrás Jesus transformou água em vinho. Vinho esse nome de alegria. Onde alegria tem festa. E Satanás trouxe um vinho para dentro da igreja, mas não para promover festa, para promover contenda. E aonde é contenda, há divisão. E aonde tem divisão, não tem presença do Espírito Santo. Se eu estou pregando isso aqui, é porque alguém aqui precisa ouvir isso. Hoje em dia, uma criada na igreja, conjunto de crianças não coopera com adolescente, adolescente não coopera com criança, adolescente não coopera com mocidade, mocidade não coopera com circulação, circulação não coopera com ninguém. Culto de departamento é só departamento quando acabou. Nem glória a Deus, nem aleluia, né? Eu vou falar o que Deus mandar falar nessa noite. Quem quer ouvir? É um grupo que puxa para cá e outro grupo que puxa para lá. E um grupo do meio fazendo preso. Esse fica no meio, é pior. Não ajuda e atrapalha. Coitado do pastor, não sabe para que lado que vai. Essa é a situação da igreja atual. Deus está apontando o dedo para jovens aqui nessa noite. Assim como eu estava no grande templo um dia.
E Deus usava Paulo Roberto naquele congresso. E ele apontava o dedo para uma década. E ele dizia: um dia você vai estar aqui neste lugar para pregar a minha palavra. E quando ele apontava o dedo, eu sentia um toque no meu peito e dizendo: essa mensagem é para você. E eu dizia: eu tomo posse. Já preguei muitas vezes no grande templo. E eu estou apontando o dedo para você nessa noite. Essa geração está passando. Os nossos pastores estão indo. E quem vai assumir os lugares dele? Deus está apontando o dedo para você. Eu vou ter o prazer de ir na igreja que você é pastor para pregar a palavra lá. Eu vou ter o prazer de convidar você, moça, para cantar na igreja que eu sou pastor. E você vai vir com um CD novo, lançamento que Deus vai fazer na tua vida. Mas primeiro tem que largar contenta. Tem que largar vinho paralelo. Deus não aceita pirataria. Tem que deixar esse negócio de ir para o original. E o original só se encontra na palavra de Deus, senhores. Vocês sabiam que nós estamos vivendo só no movimento hoje? Movimento e pouco avivamento. Nossa igreja hoje é só comida. Aleluia. De uns 5 anos para trás virou só em festival. E eu tenho coragem de falar isso aqui e falar certo, pastor Sebastião, no grande tempo. A nossa igreja hoje está vivendo só de comida em comida, festival em festival. Chama para oração. Vem 20%. Quando vem 20%, meu Deus do céu, é sucesso. Por que não reúne a igreja e faz um festival de palavra? Uma semana isso não faz isso, irmão. Não faz. Não faz. Rádio Nazareno só faz propaganda de comida. É tanto festival, é tanta massa, é tanta pizza, é tanto milho. E o povo saindo para o inferno por falta de palavra. Eu não estou bravo não, eu prego desse jeito mesmo, é desse jeito, sabe? E eu prego aqui, prego na igreja que eu dirijo, não é assim mesmo, Roberto? Eu prego desse jeito, não na igreja que eu dirijo, desse jeito. E não tem medo de cara feio não, viu? Se eu tivesse medo de cara feio, eu olhava no espelho. Verdade. Dá pra você levantar a mãozinha assim e dar glória a Deus? Estamos preocupados com tanto movimento. E o mundo sentado no primeiro banco da igreja. Vaidade tomou conta. E estão batendo peito 100 anos da Assembleia de Deus. Se Daniel Alberto não viesse aqui, irmão, ele entrar essa não é igreja aqui, não. Isso aqui é outra Assembleia, é outro ministério, não é a Assembleia que eu criei, não. Daniel Alberto ia sair escandalizado. Mas a geração mudou, pastor. Evoluiu o mundo. Tá tudo diferente hoje, pastor. Tá mesmo. Evoluiu tanto que não tem poder mais para expulsar demônio. Evoluiu tanto que não tem poder para expulsar enfermidade. É, irmão. A geração de hoje, o diabo tá lá assim fazendo carequinha para ele. Tá aqui. Pastor, me ajuda. O diabo tá bem ali na esquina fazendo careta. Nem creio, nem aleluia, né? Você chega o Espírito Santo, irmão. É dizer: vem, capeta, que aqui não tem, viu? Vem. Se prepare para se arrebentar. Vem, Satanás, se prepare para se arrebentar.
Geração cheia do Espírito Santo, jovens vivendo na virtude do Espírito Santo. É jovem que olha para Satanás, para as coisas do mundo e diz: aqui não é cabide do diabo. Pagou tudo que é trem que vem da novela, irmão, tá tapando nele, irmão. Se a nota da novela sai cumprir, todo mundo sai cumprir. Se é sacudo, todo mundo sacudo. Não vive segundo a virtude do Espírito Santo de Deus, não. Vive segundo a virtude da novela, da Globo. Você não queria ouvir isso, mas é isso que Deus quer que você ouça nessa noite. Se a nota da novela, pastor, é o penteado pra cá, aí todo mundo pra cá. Se é pra cá, aí todo mundo pra cá. Se é pra frente, todo mundo pra frente. E tem homem também, não vai idoso. É o cabelo bagunçar assim, é o cabelo bagunçar, sabe? Eu fui pregar na igreja, pastor, aqui em Cuiabá. Todos os adolescentes querem levar de moicano. Eu falei: você sabe o que é isso? Sabe o que é moicano? Moicano é uma tribo que tem aula. Até tem um filme que turma fala para ele: o último dos moicanos é canibal, come gente, irmão. Moicano, tribo, índio. E crente fica assim, moicano para a igreja, irmão. O sangue de Jesus, rapaz. Nem sabe o que significa essa praga e coloca na cabeça e vem para a igreja. Aí está escrito, como está escrito a palavra de Lamentação: caiu a nossa coroa da nossa cabeça porque nós pecamos. Eu quero dizer uma coisa para você: se você continuar desse jeito, você não vai subir para o céu, mas ainda há oportunidade para você consertar, para quando a trombeta tocar, você subir e abraçar com Jesus. Diga para quem está do seu lado: vamos para o céu, vamos para o céu. Diga para quem está do seu lado: vamos para o céu, vamos para o céu, irmão, vamos para o céu. Vamos largar dessa vaidade aqui, irmão. Vamos largar desse mundanismo, irmão. Vamos largar de fofoca, de mentira. Vamos, meu Deus. Escute, vamos largar de falsidade. Falsidade. Eu disse lá na igreja, eu sou pastor lá. Eu disse: falsidade não é só rir para o pastor e depois virar as costas e falar mal dele. Sabe o que é falsidade? É você ser uma coisa que você não é. Dentro da igreja. Aqui na igreja é santa, 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 santa. Sai na calçada, tira essa e vira uma anta, 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 anta. Aqui na igreja é um santão, bonitão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Chega em casa: vai aqui, mulher. Se você não fazer nada que quiser, você vai apanhar, viu? Aqui na igreja abraça todo mundo. Em casa a esposa dele faz anos que não ganha um abraço. Está cantando: abre os braços. A esposa dele está cantando: me dê um abraço. Verdade, irmão. Verdade. É. Abraçar a mulher dos outros era bom, mas a mulher dele está lá para você abraçar. E se eu estou falando isso aqui, porque alguém precisa ouvir isso aqui hoje. Eu não sou torto, minha irmã, de pregar algo que Deus não está mandando eu falar. Aleluia! Glória a Deus! Vem, glória a Deus, né? Aleluia, né? Se você não gostou, não come. Fica quieto. Mas não murmura não, porque já pode abrir a terra e engolir você. Não murmura não. Irmão, eu vou encerrar. Eu estou tranquilo. Porque o general está bem aqui do meu lado. E a minha preocupação, pastor, é de todas as vezes que eu pregar, vidas saírem transformadas. E nessa noite, vidas aqui já estão transformadas. Como Camilo cantou e disse que não, ele não acredita em conversão sem mudança. Tem muita gente que entrou no Evangelho não entrou nele nunca.
Porque o Evangelho é poder, não é fracasso. Nem glória a Deus, nem aleluia. Convido você a colocar-se em pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Eu dei só a introdução da mensagem. Eu ia falar sobre os 4 segredos para ser cheio do Espírito Santo. Eu dei só a introdução. Vamos ficar só na introdução. Outro dia a gente termina. Ainda tem 4 segredos para ser cheio do Espírito Santo. Pode deixar para outro dia. Ó. Mas nessa noite você vai sair daqui hoje lotado em nome de Jesus. Lotado. Até na tampa. Eu li um certo livro, contava a história de um jovem. Esse jovem muito crente, cheio do Espírito Santo de Deus. E ele foi servir o exército. Quando chegou lá, alguém descobriu que ele era crente. E começou uma acusação com ele. Uma chocarrice, uma brincadeira, uma crítica. Ô cretinho, faça isso. Ô cretinho, vale o pavilhão. Ô cretinho, vale o refeitório. Ô cretinho, faça isso, faça aquilo. Começaram a humilhar o jovem. E o capitão daquele exército, comandante daquele exército, apoiava aquelas críticas, aquelas brincadeiras de mau gosto. E segundo a história, que um dia o comandante descobriu que aquele jovem não sabia dirigir. E aquele jovem continuou pregando o evangelho para aqueles colegas. E dizendo que Jesus é o Salvador do mundo. E que o jovem precisa de buscar a Jesus. E quanto mais eles criticavam daquele jovem, mais ele pregava o evangelho. E mais eles ficavam com raiva. E quando foi um dia, o comandante reúne 250 soldados e dá uma ordem para aquele jovem. Diz: você fica pregando esse evangelho, fica pregando esse tal de Jesus aí. Vamos fazer um desafio. Se você entrar naquele jipe, dá uma volta aqui no pátio do nosso quartel, você vai ver todos nós de joelhos dobrados, principalmente eu, aceitando o seu Jesus, e vamos todos ser crentes. E ele ficou pasmado, sem saber o que fazer. De repente ele sente que o Espírito Santo de Deus estava junto com ele. E ele ouve uma voz dizendo: vai em direção do jipe, senta na poltrona de motorista. E ele foi em direção do jipe. Lá na frente ele parou e disse: comandante, está de pé o desafio? Ele disse: sim, senhor, está de pé o desafio. Ele sentou na poltrona de motorista. E agora, Espírito Santo, o que eu vou fazer? Eu nunca dirigi. Pega no câmbio. Ele pegou no câmbio. Empurra para frente. Ele deu uma empurradinha. Aí está no ponto morto, meu servo. É mesmo? E ponto morto, o carro sai andando? Não sai. Deixa no ponto morto. Leva a mão lá na chave. Levou a mão na chave. Dá partida, meu servo. Um fumação preto saiu. Esse que está no seu pé direito é o acelerador. No meio é o freio. O pé esquerdo está na embreagem. Pisa o pé na embreagem. Pega no câmbio e empurra para frente. É assim ele fez. Empurrou para frente. Vai tirando o pé esquerdo devagarzinho. E vai empurrando o pé direito devagarzinho. O jipe começou a sair. Ele se empolgou, ele deu uma aceleradinha. O jipe deu uma adiantada e ele deu uma volta. E ele se empolgou, deu a segunda volta, deu a terceira volta, deu a quarta volta, deu a quinta volta, deu a sexta volta, deu a sétima volta. A poeira tomou conta do quartel. Ele estaciona o jipe do mesmo jeito. Ele sai do jipe todo pancoso e dizendo: eu aprendi a dirigir. Esse negócio tudo é Meu Deus do céu. Meu celular? O celular é crente, rapaz. Ô, bro. Tá fazendo barulho, pô. Crente faz barulho. Aí, sabe o que aconteceu? O jovem todo empolgado. Eu aprendi a dirigir. O Espírito Santo me ensinou a dirigir. E ele veio chegando. Quando ele olhou, estavam todos os 250 soldados de joelho no chão. E o comandante com a cara
está aí com a boca no pó. E o comandante chorava muito. E virou aquele lodo na cara dele, virou aquela terraiada na cara dele, sabe? Cada lágrima que pingava no chão e eles pegando a cara no chão. O comandante ficou de pé. Pede para os 250 soldados ficar de pé. Quando ele olha para os 250 soldados, estavam todos chorando também, com a cara toda abusada de terra. O comandante abraça o jovem e dá uma ordem: a partir de hoje, nenhum de vocês é para criticar dele, nenhum é para desrespeitar ele, porque hoje foi provado que o Deus dele é maior do que o nosso Deus. Escute, ele bate no ombro daquele jovem e diz: você não está entendendo nada, jovem, o negócio é muito mais do que você pensa. E eu quero dizer para você que a gente fez uma brincadeira de mau gosto com você e mandou você dirigir um jipe que nem motor tinha, e você dirigiu o jipe 7 vezes sem motor. Isso é só para jovens cheios do Espírito Santo de Deus. Só jovens cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer uma coisa: se o Espírito Santo de Deus está dentro de você, Satanás jamais pode te envergonhar. Deus te dá escape na hora certa. Só que quer sair daqui hoje da virtude do Espírito Santo, levanta a mão para cima e permanece com ela erguida. Vem cantar um hino, cantor. Canta um hino. Cantor Camilo, cante um hino. Enquanto você vai adorar a Deus, se tiver alguém para aceitar Jesus, se tiver alguém para reconhecer